Muito boa noite, pessoal. Tivemos uma pequena falha aqui de início, mas estamos já restabelecidos. Quero agradecer a presença de todos e hoje, como eu havia falado, nós estamos trazendo um tema muito importante, um assunto falado mundialmente, que são sobre as abelhas, esse inseto tão importante aí para a polinização de todas as plantas, alimentos e mudas frutíferas, ornamentais. E aqui hoje eu trouxe um convidado muito especial, uma pessoa aí que eu criei uma amizade nesse hall aí de preservação, na questão dos alimentos aí orgânicos, um grande amigo que eu conquistei, o Felipe Thiago de Jesus. Muito boa noite, Felipe, está nos ouvindo aí? Alô, Felipe, está nos ouvindo? Estou sim. Boa noite, Leonel. Tranquilo. A família aí do Viveira Porto Amazonas. Dessa vez, esse ano, eu não estive presente aí, mas aproveitando aí a tecnologia, estamos aqui do outro lado da telinha, mas estou aí no propósito, no objetivo de conservar a natureza, de compartilhar os conhecimentos que a gente tem e aprender também sempre um pouquinho nessas trocas aí, nesses bate-papo aí que são muito bacanas. Muito obrigado, Felipe, por ter aceitado, né, de participar em primeira mão, até porque o nosso material ele é disposto ao vivo e depois nós fazemos uma gravação desse material no YouTube para quem não puder estar assistindo. É uma verdadeira aula aí que a gente está proporcionando para os nossos clientes, amigos, para quem tiver interesse. Um tema que o Felipe vai mostrar aí para vocês, que além de estar contribuindo para o meio ambiente, ele é uma fonte muito grande de lucro, né? Isso pode se tornar uma profissão muito séria. Então a gente trouxe várias histórias, várias conversas aí que o Felipe vai nos apresentar durante a live, e depois quem estiver interagindo com a gente vai poder fazer as suas perguntas que nós vamos estar respondendo. Felipe, é com você aí a partir de agora a conversa. Então, boa noite a todos. Se puderam dedicar um pouco do seu tempo aí para bichinhos tão pequenos, mas com uma importância e benefícios imensuráveis, né? Então, a gigantez na pequenez. A gente resumiria as nossas abelhinhas, né? Então eu vou começar falando um pouco de mim, né, do meu currículo, e a gente vai desenvolvendo aí o assunto a partir disso. Então, eu sou um menino que fui criado na cidade, não tinha contato com a área rural, fazia faculdade de Direito, estava indo para o 4º ano, quando eu descobri a faculdade de Agroecologia. Achei legal o nome, não sabia muito o que. E aí, dentro disso, eu falei, vou fazer 6 meses desse curso, e se eu gostar, eu não volto mais para o direito. E acontece que nesses 6 meses eu me encontrei, eu vi que era isso que eu queria praticar na minha vida, eu vi que era isso que ia me fazer feliz como pessoa e encontrar o meu propósito aqui nesse caminho aí, nessa passagem, né, nessa vida. E aí nessa escola de agroecologia eu fiz muitas amizades e fiz um curso. Em 2006, eu fiz um curso pelo Senar, que era meliponicultura, né? Então, a criação dos meliponídeos. E aquilo, de certa forma, me motivou e me emocionou, né? O instrutor do curso, o professor Palumbo foi um grande mestre para mim. Ele se emocionou falando sobre as abelhas, a importância delas, e eu lembro até hoje que ele acabou chorando das abelhas. E aquilo eu lembro que mexeu comigo e eu chorei junto com ele. E daí eu pensei, poxa, eu também quero trabalhar com isso. Preciso fazer alguma coisa por essas abelhas. Então, desde então, eu comecei a buscar esse conhecimento, eu comecei a participar com os criadores, com os produtores, eu fiz minha graduação, o meu mestrado em cima disso, tive a oportunidade de ser contratado lá pela consultorias na Malásia, algumas palestras,
fiz trabalho, fui para Guatemala, enfim, fiz diversos trabalhos a nível de Brasil e fora do Brasil nesse tema, o que de certa forma me deu uma condição de poder ter bastante informação sobre esse assunto para poder divulgar e estar disseminando essa cultura, disseminando essa prática agrícola, né, e também urbana, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é os Jardins de Mel, de Curitiba, né. Então, em 2017, na verdade, no final de 2016, o prefeito aqui de Curitiba me ligou e falou: você que é o Felipe das Abelhas do Bem? E daí eu, né, dei risada, claro, e respondi que trabalhava com isso, que estava terminando meu mestrado com isso, e ele me disse: então me apresente uma proposta, porque essas abelhinhas do bem vão fazer bem para o espírito de Curitiba. E de Curitiba, todas as crianças, os curitibinhas, amem as abelhas, assim como você gosta também. Esse é o teu trabalho. E claro, eu já estava desde 2006 estudando, desenvolvendo trabalhos, pesquisas em cima disso, então eu vi uma grande oportunidade de passar esse conhecimento adiante. Porque o que me motivava muitas vezes era justamente saber que esse conhecimento, apesar de ser milenar, estar aqui há 15 anos, ele hoje pertence a poucas pessoas, e a maior parte dos criadores dessas abelhas nativas sem ferrão são pessoas que já têm aí dos 50 anos para cima. Ou seja, eu não via uma sucessão desse conhecimento, eu não via jovens buscando esse conhecimento, eu não via pessoas, empreendedores buscando essa atividade. Então isso me preocupava. Então, quando o prefeito Rafael Greca me convidou para poder trazer esse para as crianças e para a população, eu vi aí uma grande oportunidade para a gente poder disseminar e popularizar essa ideia. Então a gente começou os Jardins de Mel, hoje já tem mais de 60 Jardins de Mel em Curitiba, então eles estão em parques, em praças, em escolas municipais, em hortas comunitárias, já foram mais de 1.400 professores que fizeram o curso, né? São mais de 5.000 pessoas da comunidade que já fizeram o curso, dos Guardiões das Abelhas Sem Ferrão. Inclusive, o Leonel, aí, o Viveiro Porto Amazonas, a gente já fez 2 anos consecutivos esse curso. Esse ano a gente não fez pela questão da pandemia, mas teremos outros. Há pouco tempo, no começo desse ano, eu fiz também ali em Palmeira, junto ao Renê, ali da colônia Vitimarsum, então também a gente fez um curso ali, com um grupo pequeno, foi uma oficina de quero mais, até a gente está para marcar um retorno, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então esse é um pouquinho da ideia dos Jardins de Mel, que é a implementação dessas colmeias de abelhas sem ferrão em parques, em praças, em escolas, em hortas, e mais do que isso, passar o conhecimento para a comunidade, para que a comunidade possa então despertar a consciência ecossistêmica, para que a comunidade compreenda a importância de um bichinho tão pequenininho, mas que a gente respira, na água, na vida das florestas. É graças às abelhas que existem os frutos que alimentam os pássaros, que alimentam os macacos, enfim, toda a fauna e flora, né? A gente pode dizer que as abelhas, elas são o elo da perpetuação vegetal. A gente pode dizer que as abelhas, elas são o encontro entre o reino animal e o reino vegetal. A gente pode dizer que a abelha é o coração da terra, da vida. Já que entre uma flor e outra, ela carrega os grãos de pólen e acaba fecundando, reproduzindo as plantas. É a forma pura de amor das plantas. Então as abelhas são as cegonhas desse processo. Claro que não são as únicas. Existem outros polinizadores tão importantes quanto. Mas as abelhas é que mais representam a polinização.
Então, grande parte dos predadores são as abelhas. E não são nem as abelhas sociais que conhecemos, principalmente as abelhas com ferrão. E sim as abelhas solitárias, que existem aí mais de 19 mil espécies diferentes de abelhas solitárias e que a gente nunca nem ouviu falar muitas vezes. Então, esse sou eu, essa é a minha apresentação, um pouquinho da minha história, o que me motivou. E agora eu vou falar algumas coisas um pouco mais técnicas, no que diz respeito às abelhas, no que diz respeito à polinização, um pouquinho da história das abelhas nativas, assim, né, as verdadeiras abelhas do Brasil. E aí, a partir disso, eu vou falar um pouco também da função que eu tenho hoje aqui na prefeitura, como diretor de estratégias de segurança alimentar, e como que a polinização é um grande elemento chave de polinização, mas não somente biológico, mas cultural e de incentivo ao cultivo de hortas orgânicas, de plantio de árvores, frutíferas, e quanto tudo isso está conectado. Então, assim, só para a gente entender um pouco desse histórico, assim, até a data de 1839, não existia no continente americano abelhas com ferrão. Essas abelhas, então, foram introduzidas na América do Sul pelos portugueses e um ano depois foi introduzida em Belize, na América Central, pelos espanhóis. E semana passada nós tivemos um assunto muito em pauta, que foi o assunto do racismo. E esse assunto é um assunto que vem a calhar agora nesse comentário, porque foi esse o motivo da introdução das abelhas europeias no continente americano. Porque o padre, o coordenador da catequização dos povos indígenas, ele não gostou da cor da cera da abelha brasileira, da biferrão, que é uma cera escura. Por quê? Porque as velas eram feitas com cera de abelha. E o padre não queria admitir que a luz da vela poderia vir de uma vela escura. Então, por esse motivo, ele determinou que trouxessem nas caravelas de Portugal as abelhas europeias com ferrão para a produção de cera, para a fabricação de velas e distribuição para as igrejas. Então, voltamos aí à questão do racismo, que de certa forma é uma dívida cultural que temos e que ainda estamos longe de superar, né? Mas aí, como não bastando, em 1956, o ex-presidente brasileiro, o famoso JK, Juscelino Kubitschek, ele descobriu que tinha uma abelha na África que produzia muito mel. Inclusive, ele contratou, na época, o professor Kerr. O professor Kerr foi professor do meu orientador do mestrado. O JK contratou ele para fazer o cruzamento entre a abelha europeia e a abelha. As duas tinham ferrão, as duas são apis, porém são espécies distintas. E a europeia, ela era mais mansa, e só que era pouco produtora de mel. Já a africana era uma abelha muito agressiva e muito produtora de mel. Então o JK pediu para o professor Kerr para que cruzasse as duas e deixasse mansa como a europeia e produtora de mel como a africana. Após 2 anos de estudos e modificação genética no laboratório em São Paulo, aconteceu um acidente. E viram do laboratório. Todas as abelhas encontradas no continente americano do gênero Apis são resultado desse acidente que aconteceu em São Paulo. Uma vez que essas abelhas têm a condição e a capacidade de se multiplicar até 8 vezes por ano e cada vez em um raio de até 5 quilômetros. Então, nessa condição, ela se alastrou muito rápido. E, ao mesmo tempo, ou, aliás, muito antes disso, ao longo de milhões de anos, as verdadeiras responsáveis por toda
dos nossos bosques nativos, da nossa Mata Atlântica, do nosso Pantanal, da nossa Amazônia, do nosso Cerrado, dependeram até 90% da polinização das nossas abelhas nativas. Essas abelhas ficaram esquecidas há muito e muito tempo. Inclusive, há uma lenda, uma história, de que na época tinha um rei de Portugal que ficou muito enciumado, porque a abelha nativa, né, existia aquela bebida, o hidromel, que é uma bebida que os vikings já consumiam há mais de 5.000 anos. E há indícios de que os vikings já permeavam nossas terras antes dos europeus. E eles já tinham uma troca com os índios aqui, e os índios já tinham aprendido a fazer o hidromel com os vikings. O que aconteceu, né, uma lenda, uma história, é que o rei de Portugal ficou enciumado, achando que o hidromel da abelha ele podia tirar o glamour do vinho do Porto. E por esse motivo, ele na época prendeu, mandou matar, queimar todo mundo que sabia ou tinha esse conhecimento da produção do hidromel, com o risco comercial que apresentava para o vinho do Porto. Mas entre histórias ou não, isso traz um pensamento do quanto a gente não valoriza os nossos tesouros tradicionais, o quanto não aproveitamos a nossa riqueza local, que muitas vezes o povo do norte, né, tem mais condição de agregar valor, vender o produto, vender o próprio peixe, né? Às vezes a gente peca muito nisso. Às vezes a gente subestima os nossos produtos, subestimamos nossas qualidades, e eu acho que essa fica uma reflexão aí para nós. E aí, então, dentre as abelhas nativas que existem no mundo, existem 400 espécies. Essas 400 espécies estão divididas nas áreas tropicais e subtropicais. Então, na região Indo-Malaia, ali, na região da Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, tem em torno de 65 espécies. A Austrália tem 11 espécies. A África tem menos de 20 espécies. E o Brasil sozinho possui 300 espécies. Então, o Brasil possui a maior biodiversidade de polinizadores sociais nativos do mundo, em torno de 75%. Então, esse é um grande nicho de mercado, é um grande potencial que o Brasil possui e que ainda é pouco explorado, tanto pela falta de políticas públicas, tanto falta pela consciência do consumidor, tanto pela falta de incentivo. E cada vez que os anos têm passado, tem se tornado uma atividade mais difícil pelas questões óbvias, pelo aumento do desmatamento, pelo aumento do uso de pela falta de incentivo para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor. Então, dentro dessas perspectivas, ele vem se tornando a cada dia que passa uma atividade mais essencial e mais promissora economicamente, uma vez que não é possível replicar esse produto em qualquer outro lugar do mundo. Estas abelhas, elas são altamente endêmicas, para quem não conhece, elas são altamente dependentes do clima e de um determinado vegetação. Elas não se adaptam em qualquer lugar ou de qualquer forma. Então, a abelha que produz aqui no sul do Brasil, na região do Paraná, não é possível reproduzir esse mel em nenhum outro lugar do planeta. A gente pode comparar isso eu acho que é mais, mas tudo bem, mas as trufas negras, ao caviar, ao sei lá o que mais que tem, assim, que é altamente refinado e difícil. Então, eu costumo brincar que esse assunto é como se fosse um tesouro que estava embaixo da terra e nós tiramos o tolete de terra. Então, nós estamos limpando a terra para nós ver o tamanho da pedra, para a gente começar a pensar em lapidar, para depois pensar em fazer alguma joia.
Então, tem todo o procedimento ainda para ser feito, muita pesquisa para ser avançada, muita legislação, muita educação, turismo, gastronomia, medicina. Então, é algo realmente que muito tem a crescer, né? E existem os criadores de abelhas nativas, chamados meliponicultores, que não são apicultores. Então, se você conhecer um meliponicultor e você chamar ele de apicultor, você já vai começar atravessado com ele. É que nem chamar curitibano de gaúcho. Então, porque apicultor, ele cria apis mellifera. E o meliponicultor, os meliponídeos. Então, os meliponídeos que são as abelhas nativas sem ferrão. Mas então você está querendo dizer que a abelha com ferrão não importa para nada. Não, não estou dizendo isso. As abelhas africanizadas têm um papel fundamental na economia, no desenvolvimento social e na polinização das culturas agrícolas, como as maçãs, como as laranjas, como os abacates, como o café, como diversas outras culturas. A melífera é fundamental para o aumento de produtividade. Agora, falando de biodiversidade, de ecossistemas naturais, quem são as verdadeiras abelhas responsáveis são as nossas abelhas nativas sem ferrão. Então é importante entender a importância de ambas, né? E os papéis que cada uma representa e de que maneira a gente potencializa e otimiza essas abelhas. Não sei. Leonel, ajude. Felipe, dá uma repetida aí que deu um delayzinho e eu não consegui entender essa tua última pergunta. Só, por favor, repita, por favor. Eu tô perguntando se eu estou falando muito, se você quer me orientar não, aqui, Felipe, falar alguma coisa, tem alguma pergunta? Manda ver na conversa aí, tá muito interessante, Felipe. Nossa, eu já participei de cursos do Felipe, né, aqui no VPA mesmo, já assisti alguns programas dele que ele sempre está fazendo aí, aparecendo na TV local, até nacional já. Pois eu até, se der tempo, né, Ricardo, a gente pode pôr aquela reportagem sobre os Jardins de Mel, que ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido. E eu quero que você mande ver aí nessas informações, porque está muito interessante. O público que está nos prestigiando e vai ver depois gravado está esperando muito de ouvir sobre esses animais, e até muitas curiosidades que você já tinha me contado, está vindo agora, está sendo uma verdadeira viagem aqui de informação para mim. Continua lá, Felipe. Então eu vou falar um pouquinho assim da questão já de interesse comercial, de um interesse de incentivo aos agricultores familiares, que imagino que em Palmeira existem vários, né, bastantes famílias que criam e que têm interesse. Então, eu vou partir para esse viés um pouco, né, mas eu fico aberto se vocês quiserem falar mais sobre educação, sobre curiosidades, sobre história. A gente gosta de falar de tudo isso. Então, primeiramente eu vou falar então sobre o própolis. O própolis é o grande potencial comercial desse processo, tá? Lembrando que o que é o própolis, né? Vamos falar o que é própolis. O própolis nada mais é do que a resina que as árvores produzem nas suas cascas ou nos seus brotos. E em outras partes das plantas ela produz uma resina. E as abelhas trabalham isso. Algumas misturam com argila, outras usam ela pura, outras envolvem um processo enzimático de transformação, e elas usam esse própolis para vedar a colmeia de luz, de ventos. Elas usam esse própolis muitas vezes para imobilizar os inimigos. Então, se uma formiga, uma aranha tentar invadir, ela propoliza tudo. O própolis, ele gera gases e gera uma estrutura dentro da colmeia que dá um microclima, que dá das larvas que as rainhas colocam para as crias se desenvolverem.
Então, o própolis tem milhares de funções dentro da colmeia que são fundamentais. Existem própolis vermelho, roxo, azul, laranjado. Ele varia de acordo com cada espécie de abelha e cada época do ano, porque varia de acordo com a espécie vegetal que ela coleta essa resina. O própolis tem um potencial gigantesco, né, com os flavonoides, para questão de pele, os rejuvenescedor, ele é antibacteriano, ele é antifungicida, ele aumenta a imunidade, ele é cicatrizante, ele tem milhares, assim, coisas a serem descobertas, inclusive, e ainda mais com essa variedade gigante de própolis que nós temos aqui com as abelhas nativas. Então, o própolis é o grande potencial econômico imediato das abelhas nativas. Um dia quem está escutando isso vai ver isso aí e vai lembrar dessa nossa conversa. Eu tenho certeza que o própolis brasileiro das abelhas nativas é um tesouro ainda a ser descoberto. Tá? Vou falar um pouquinho do mel. O que é o mel? Então, a abelha ela coleta o néctar de flor em flor. Estima-se que ela utilize até 6 milhões de flores para fazer 1 quilo de mel. Então, e as abelhas nativas, elas não fazem o favo de mel, assim como faz as abelhas africanas. Ela constrói potinhos de mel. E dentro desses potinhos, cada potinho desse é possível encontrar um mel de coloração diferente. Ó, essa foto não é os potinhos de mel, essa foto são os discos de cria, onde as abelhinhas nascem. A foto 22 ali, Ricardo, a 22 é potes de mel. Olha, então, nessa foto, a gente encontra os potes de mel. Então, cada potinho desse que vocês estão vendo, quando a gente vai abrir eles e tirar o mel e levar para o laboratório, a gente descobre que elas separam por tipos de flores. Então, numa mesma colmeia, na mesma época do ano, cada potinho desse que você for provar e levar para o laboratório, você vai descobrir que é um mel diferente. Então, na mesma colmeia, você encontra mel transparente até a cor de café, do verde ao laranjado. Então, essa é a mandaçaia. Uhum. Aqui, Felipe, fazer uma pergunta. E nós temos algumas pessoas participando aqui, né? O Ismael, que é nosso amigo em comum lá em Matinhos, e o Meloponário Maier, não, quem mais que perguntou sobre a abelha limão. Essa é um pouco inimiga, um pouco discriminada. Queria que você falasse um pouco sobre essa espécie, só porque aproveitando as perguntas dos amigos ali que estão participando com nós ao vivo. Então, a abelha limão, ela faz parte do gênero Lestrimelita. Nós temos 3 espécies aqui na nossa região. Ela é uma abelha muito polêmica, né? Porque, assim, todas as outras abelhas nativas sem ferrão, elas possuem uma coisa chamada corbícula. E a corbícula, ela é como se fosse uma bolsa para ela armazenar
na terceira par de pata traseira. E a abelha limão, ela não tem corbícula, então ela é conhecida como abelha pirata, ou conhecida também como uma abelha maloqueira. Por quê? Porque ela não vive de polinizar e coletar néctar e pólen das flores. Ela vive de roubar e matar as outras abelhas nativas sem ferrão. Então, eu digo roubar e matar, mas é uma visão humana desse processo. Mas quando a gente traz para uma visão ecológica e para uma visão neutra, então ela é uma grande polêmica no sentido de que o criador, o meliponicultor, ele vê ela como uma praga que acaba com as suas colmeias. Juízo. Certo, resolvido. Além de ser crime ambiental, exterminar uma abelha-limão, mas a gente sabe que na prática é muito comum, essas abelhas elas têm um papel dentro da ecologia de controle biológico. Então, às vezes, é evitar uma monogamia, é fazer evitar talvez ajudar uma seleção natural de genéticas, né? Então, há interpretações distintas para esse assunto. Mas, realmente, quando você abelha-limão atacando a sua própria colmeia, você quer exterminar ela, você quer matar, estrangular elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela também está aqui há milhões de anos, e se tem abelha-limão, é bom sinal. Sinal de que tem abelhas nativas sem ferrão saudáveis por perto. Então ela seria um indicativo que isso é muito interessante. Mais uma informação, até porque nós tocamos nesse assunto, que lá o Ismael tem uma colmeia, a gente acompanha elas, são lindas, é um animal muito, muito bacana de você ver, né? A gente sabe que já tinha essa informação que elas eram mal vistas, mas a gente sabe, né, Felipe, que ao mesmo tempo, todas as espécies, as pragas que a gente coloca, que está atrapalhando a nossa cultura, elas não estão em vão aí, né, girando, participando de toda essa cadeia, né, e esse ciclo ecológico. Então a gente tem que cuidar muito, né, na hora da gente odiar uma espécie, alguma coisa, porque ela tem, no fundo, uma participação efetiva. Mas, Felipe, pode dar continuidade no que você estava falando das abelhas? Estava no mel, e daí você deve ter mais alguma coisa para falar sobre isso. Então, assim, o mel da abelha nativa, vamos fazer uma comparação aqui, né? Então, as abelhas africanizadas têm em torno de 80 mil abelhas numa colmeia, enquanto as nossas abelhas nativas, com algumas exceções, ela tem em média entre 1.000, 2.000, 3.000 abelhinhas que compõem uma colmeia. Claro que tem abelhas que têm 50 mil, a própria abelha-limão tem 80 mil abelhas também, até mais. Mas, no geral, elas são muito menos populosas. Então, elas produzem muito quantidade. Enquanto uma abelha africanizada aí chega a produzir 30, 40, 50 quilos de mel por ano, a abelha nativa vai produzir 1, 2, 3 quilos de mel por ano. E ela tem propriedades físico-químicas distintas. Então, elas têm duas diferenças. A quantidade de água, de umidade, e o nível de acidez. Então, ele é mais ácido e tem mais água. E o fato de ter mais água, a condição de ter um maior número de leveduras vivas nesse processo. E é por esse motivo que ele se torna um probiótico, propriedades terapêuticas muito superiores à abelha africanizada. Então, em alguns testes contra patógenos, ela chega a eliminar 97%, enquanto a abelha africanizada chegou a 82%. Ela também tem muito menos açúcar, então ela é mais indicada para diabetes. O mel da abelha nativa, por ser mais ácido, ele não deixa desenvolver a bactéria do botulismo, que tem tanto medo das mães com crianças menos de 2 anos, pela contaminação do botulismo. Então o mel também tem um potencial, o pessoal tem vendido aí 70 ml de mel por R$25.
Então a gente pode calcular um valor de R$ 300 o quilo desse mel, valor de mercado hoje. Então realmente tem um potencial aí, um valor agregado. Tá certo. Tem o pólen também, que é considerado aí um alimento altamente, que possui todos os aminoácidos que o corpo humano necessita. Então é um alimento muito completo. A própria venda de colmeias, muitos criadores hoje vivem da comercialização, da multiplicação de espécies. Então eles vão multiplicando e vão vendendo essas espécies, o que eu acho muito bacana, uma vez que tem várias espécies que estão em extinção e que graças ao trabalho desses meliponicultores e criadores, a gente pode ter acesso, encontrar e ajudar a multiplicar essas abelhas também. Hoje no Paraná existe uma legislação própria para as abelhas nativas. Hoje é simples para você conseguir ter, você faz o cadastro na ADAPAR, igual fazer de galinha, de porco. Se você for comprar uma colmeia, você precisa emitir a GTA, que é o Guia de Transporte Animal. Hoje tem um grande número de chefes. Nós temos chefes renomados aqui, como a Gabriela Carvalho, do Quintana, a Manu Bufara. Nós temos aí chefes aí como Alex Atala, fazendo grande divulgação desses méis, desses própolis. Então é um mel que tem um grande potencial junto com o própolis. Então assim, é uma atividade que muito tem a crescer. Eu vou deixar você fazer algumas perguntas, Leonel. Não sei se tem alguém aí nos assistindo com alguma vontade de fazer alguma pergunta. Tá. Vamos abrir para um bate-papo também. Tranquilo, Felipe. Bom, você estava falando sobre a questão da reprodução das colmeias, né? É um tema muito interessante, até porque muito você se vê quando você chega na casa de alguém e ele tem uma colmeia de abelha mirim, né? Que a gente chama aqui, né? Mirim, popularmente, e aí entra as meloconíferas, e a pessoa extraiu de um oco de uma árvore, teve que derrubar a árvore, algo do gênero. Existe uma técnica que é a mais ecológica possível, com os atrativos. Inclusive, quero te contar aqui, Felipe, que eu sou um distribuidor de atrativo que a gente fez, né, naquele curso. Até queria perguntar para você se isso tem prazo de validade, esses atrativos estão guardados como você me orientou. Teve alguns amigos que já vieram buscar. Mas queria que você falasse sobre isso, né? Porque, logicamente, que não é porque elas estão espalhadas, aí a gente já pode sair catando e fazendo até um extrativismo de abelhas que estão bem instaladas há muito tempo num local e de uma forma indiscriminada as pessoas começam a pegar e levar para sua casa, assim como coletar, né, plantas, orquídeas, bromélias no mato. Isso não é legal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como coletar a sua abelha, a sua colmeia e de repente hoje também, já respondendo uma pergunta de um amigo meu uruguaio que está assistindo aí a nossa live, o Eric Puchart, está muito interessado no assunto. Ele queria saber como ele faz para aumentar daí as suas colmeias de uma forma sustentável. Isso é muito importante, ele esqueci de falar, né? Mas assim, existe uma grande diferença entre o que é o resgate e o que é a remoção. Então assim, a remoção, como você disse, remover de áreas naturais preservadas, inclusive é crime ambiental, né? Nós não apoiamos de forma alguma a remover abelhas de locais seguros, uma vez que há um grande risco nesse manejo em perder essas abelhas. E aí sim, num caso esporádico de uma necessidade de tirar uma árvore, lá tem, aí sim a gente faz esse resgate. Mas a forma correta, então, é através de caixas iscas. Tem pessoal que faz com bambu, com caixa de leite, né? Eu tenho um vídeo que eu posso disponibilizar para vocês o link, acho que até já mandei para o Ricardo aí do Viveiro. Ele pode mandar aí para o pessoal o link. É um videozinho de meia hora que eu falo
como capturar as colmeias, né? Eu chamo do Conquiste Seu Próprio Jardim de Mel. Esse vídeo está no YouTube também, qualquer coisa, ali, está ali na tela. Então esse vídeo eu explico de uma forma muito simples, de baixíssimo custo, como capturar a colmeia de abelha sem ferrão. Lembrando que existe uma época certa, que existem técnicas e que é necessário, e que cada região do Paraná ou do Brasil tem uma potencialidade distinta para captura. Então é sempre legal colocar 10, 20, 30 iscas para tentar capturar, né? E aí tem uma técnica para transferir para a caixinha, de como produzir a caixinha. Aí vai entrando nas técnicas de manejo, e aí tem alguns materiais que podem ser disponibilizados, acessados, e também contato com os próprios criadores. A gente pode organizar atividades práticas mais para frente para estar dando apoio e suporte nessa parte prática também. Muito legal, muito esclarecedor. Até, Felipe, eu tenho muitos clientes assim que perguntam: é possível ter, existe a segurança? Eu recomendo, porque eu tenho as minhas caixas aqui, e quando tem os clientes que com curiosidade vêm, aquelas que a gente instalou junto lá para trás da minha casa, você conhece, levo, mostro para eles. Eu acho que seria muito legal daqui para frente, né, o pessoal que for fazer o seu jardim, fazer o seu paisagismo, sua horta ecológica, ter também uma caixinha dessa, não só para ela fazer a polinização local, mas também, talvez o termo seja até errado, mas eu considero ali para mim hoje como um animal pet. Eu estou cuidando, dando toda a dignidade que elas merecem ali, e tenho visto assim uma evolução. Infelizmente perdi 2 colmeias porque houve esse acidente, mas agora vou botar em prática o que a gente vem aprendendo aí com você e aumentar as minhas colmeias, até para de repente presentear alguém. Então, nessa questão, elas estão vivendo bem nos centros, mais assim, nas cidades, eu quero dizer, né? Até porque eu estou aqui com uma grande área de mata que conecta com os meus vizinhos. Nós temos uma área extensa, né, de floresta, mesmo que degradada, alguns ambientes ainda um pouco originais, mas na cidade ela está se ambientando bem? Então, a gente está se surpreendendo com as colmeias do Jardim de Mel. Nós nunca perdemos nenhuma colmeia, todas elas se desenvolvendo super bem, produzindo mel de excelente qualidade, inclusive contrariando os pessimistas e aqueles que achavam que as pessoas iam matar, queimar, depredar e que ela ia morrer de fome, porque dizem que na área urbana só é selva de pedra. Todos eles erraram, porque as abelhas estão ótimas, as pessoas respeitam, as abelhas estão desenvolvendo super bem. É claro que a gente também não lugar, mas eu vou fazer assim um levantamento, assim, uma informação real. A gente tem uma bióloga aqui na prefeitura, Solange, que já trabalha com abelhas nativas aí também há mais de 30 anos, uma grande amiga e grande parceira no projeto do Jardim de Mel. Ela fez uma publicação, ela fez um artigo, uma pesquisa científica, e ela encontrou mais de 20 ninhos de abelhas sem ferrão no passeio público no centro de Curitiba, natural. Nossa. Nós encontramos mais de 10 ninhos de abelhas nativas no Largo da Ordem de Curitiba. Então essas abelhas já estão nas áreas urbanas, elas estão aqui há milhões de anos. Cabe a nós dar só um empurrãozinho e um olhar para elas. E elas trabalham de graça para nós, né? Se nós fôssemos pagar elas, tem um estudo da Plataforma Internacional de Serviços Ecossistêmicos que diz que o salário delas seriam de 2 trilhões de euros por ano na América do Sul. Nossa. Então, tá aí o valor tá aí todo o valor, né, empregado, né? A gente, quando defende o equilíbrio, né? Lógico que nós temos a expansão demográfica, temos o capitalismo que move o planeta, temos as riquezas do país, né, que somadas a tantas coisas, construções, e por que a gente também não ter um olho assim mais
ecológico, né? Defendendo desde os nossos insetos, como está sendo falado sobre a abelha, é um inseto, e ele tem que ser protegido. Então o uso indiscriminado de defensivos aí acaba com tudo, e a gente, beleza, eu quero minha lavoura linda, e depois quem que vai polinizar essa lavoura, né? Então é cada vez mais a gente ter esse contato, esse respeito, e até porque nós estamos tendo informações de altíssima qualidade, como essa que o Felipe está trazendo para a gente. Até eu conheço abelha sem ferrão desde criança, mas depois, aí há pouco tempo que eu fui realmente saber o valor desses animais, né? E a gente, cabe a nós que gostamos de defender, né, essa parte, e os consumidores de planta mesmo, né, e pomares que montam o seu próprio alimento na sua casa, na sua propriedade rural, dá muita atenção para esse bichinho aí, que ele está trabalhando, ele tem um valor inestimável, e tem até os valores aí que o Felipe colocou para nós aí nessa live, e a gente está precisando olhar mais com carinho para esses animais. Tem mais uma pergunta aqui para você, Felipe, que eu extraí ali, que a galera está perguntando aqui para mim: aonde comprar caixas? Aonde que eles compram caixas? Aonde que compram, de repente, as informações? Até porque você hoje está bastante atarefado, mas procurar os meloponários para fazer curso, para poder propagar suas ideias, mesmo criando ali por hobby ou querendo entrar nesse mercado, como que eles podem fazer? Então, hoje a grande parte, o maior número de pessoas que lidam e estão buscando esse conhecimento é o que a gente se enquadra nos hobbyistas, né? Os hobby, que tem as abelhas nativas como um hobby mesmo, como um pet, como você disse. Não é com fim comercial, mas para ter em volta de casa, para ver elas indo, vindo, como uma terapia, né? As crianças, os idosos. É um trabalho realmente que acalma, uma coisa muito bacana de se envolver. Então, assim, o ideal é sempre buscar a autonomia da criação, que possa capturar, que possa utilizar madeiras reaproveitadas as próprias caixas, mas a gente sabe que às vezes não há tempo, não há ferramentas disponíveis. Então eu sempre sugiro que busque um produtor mais próximo da sua região, né? Alguma associação de criadores, algum grupo de criadores ou algum criador independente, e que aumente a rede, se fortaleçam, se conectem, se conheçam uns aos outros, para que a gente vá fortalecendo esse movimento, incentivando esse cultivo consciente, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela associação Amamel, né? Que foram pessoas no início, que sempre compartilharam o conhecimento deles comigo. Então é uma associação que fica em Mandirituba, com qual eu tenho muito carinho e muito contato. Então procurem a associação Amamel. E dentro da associação Amamel tem um casal que se chama Senhor Benedito e a Senhora Salete, o qual eu tenho um grande prestígio, porque boa parte do que eu sei de manejo, da parte realmente de saber fazer, eu aprendi com eles, né? Já se dedicam aí há 15 anos e vivem exclusivamente. Ricardo, se você puder então eles são grande referência nesse processo. Sobre a associação AMEL, né, para o pessoal que tem várias perguntas de pessoa onde fazer um cadastro. Quem que está regulamentando hoje? Quem que está regulamentando isso, por exemplo? A pessoa começa a ter ali, já criou um hobby, já começa a criar assim uma expectativa: opa, eu vou começar a vender um pouco do meu excedente. Aonde que ele pode regularizar a sua criação? Então ele relacionado à par, e aí para o beneficiamento desse mel ele tem que ter uma casa de mel que tenha o serviço de inspeção, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal. Perfeito. A NAPSU é uma casa de mel já conceituada. Tem o Breyer, que trabalha ali na divisa com Santa Catarina, que é um grande produtor de mel e tem casa de mel. Existem várias por aí. Tem a Unimel, tem a Ariane, tem várias.
Tá certo. Felipe, cursos, né? Hoje nós estamos fazendo uma live, para muitos é uma introdução, para outros já são mais curiosos, até eu já vi ali que tem até um meloponário ali, deixa eu ver, a gente já encontra ali, tem uma pessoa que tem um meloponário, quero ver se você conhece, o Ticon Fran Mamed, você conhece essa pessoa? Está participando? E temos também, olha lá o Eric, olha lá. Cortou aqui, Daniel, não escutei o nome do meloponário. Tá. Vai passando ali para nós ver o meloponário, talvez. Meloponário Maier. Meliponário Maier. Conheço, o Maier é um grande produtor também aí de Curitiba, um grande mestre, conhece muito das abelhas nativas, conhece o Palumbo, que eu falei que fiz o curso pela primeira vez. Então o pessoal o pessoal das antigas aí que manja. Bacana, pessoal, já botamos um link ali de como quantas vezes pode se multiplicar uma colmeia. Tem uma pergunta ali do meu amigo uruguaio, que ele está ali agora, online, ele quer saber quantas vezes você consegue multiplicar uma família por ano. Varia muito da disponibilidade e do clima, né, do desempenho, do desenvolvimento biológico dessa espécie. Mas assim, eu particularmente... eu acho que não é uma quantas faz, normalmente é uma conjuntura, qual que é o mínimo viável de estrutura biológica para fazer essas movimentações, né? Mas eu já vi gente multiplicar 4 vezes no ano. Olha aí, interessante. Deixa eu ver aqui. Quero mandar um abraço para minha irmã, para a Janete, que está nos assistindo, está muito interessada, vai entrar em contato com você, a Janete Angra participando ao vivo. Cursos é procurar o meloponário, né? O pessoal está... Agora, lógico, a gente está em pandemia. Eu tinha conversado com você um tempo atrás, Felipe, estava até para sair um encontro mundial, né? Um grande simpósio aqui na região de Curitiba, isso ocorreu, ainda existe o projeto de acontecer? O ano passado a gente fez o Seminário Paranaense aqui em Curitiba, a Prefeitura acabou sendo organizadora junto com a Câmara Técnica, a gente cuidou desse movimento. Nacional, por se tratar esse ano de um ano eleitoral, eu não consegui ter força para fazer e nem disponibilidade legal para fazer, mas se tudo der certo e a gente poder continuar os nossos trabalhos, o ano que vem nós vamos fazer esse evento internacional, primeiro encontro mundial. E aí, sobre os cursos, eu vi que a Embrapa está oferecendo cursos online gratuito agora, e também sei que o CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, também oferece curso de meliponicultura. O próprio Senar também oferece cursos. E aí na comunidade rural, se tiver, acho que pelo menos 10 agricultores interessados e entrar em contato, o Senar disponibiliza a equipe para fazer o curso aí para vocês. Uau, bacana. Então isso é interessante, até porque nós, Felipe, nós estamos fazendo essa live, a gente tem, lógico, na live a gente sempre tem uma picotada do sinal, nós estamos numa propriedade rural, aqui tem uma oscilação da internet, mas todos os materiais das nossas lives a gente está gravando, para dispor depois publicamente, para quem não assistiu ou mesmo quiser tirar uma dúvida, isso vai ficar público. E dessa forma, o nosso incentivo mesmo, tanto com os nossos eventos, FEPLAN, Festival da Primavera, quando a gente traz profissionais de grande renome como o Felipe, entre outros que vieram de outros assuntos, é esse: é capacitar os nossos clientes, capacitar a comunidade, fazer a gente valorizar, como ele disse, o quanto é importante valorizar as coisas locais, né? E tudo isso tenho certeza que tem um grande bônus aí de trazer a prosperidade, né? Então a gente sabe, temos o pessoal trabalhando, já apareceu ali até alguns outros meliponários, né? A palavra eu estou aprendendo a falar agora, mas pode existir outros com o intuito de comercializar esse mel e propagar cada vez mais esses animais para fazer esse trabalho gratuito. Mas sempre assim, pessoal, o troço que eu peço sempre, na hora da gente produzir, fazer uma produção consciente, respeitando a ecologia, respeitando as regras, né? O brasileiro realmente, às vezes, ele não quer respeitar essas regras, que ele é muito imediatista,
Mas a gente tem que pensar que isso é um legado que estamos deixando, né? Distribuindo essas informações, e que o propósito maior é ver esses enxames, todas essas espécies em perfeitas condições, ver o pessoal tendo um lucro com essa economia, com essa agricultura local, e trazendo, né, sempre dividendos para a região. Então a gente fica muito feliz de poder estar trazendo esse tema, e eu aqui como diretor do Viveiro Porto Amazonas trago essa novidade para o Felipe, já que é a segunda ou terceira vez que a gente está trazendo essas informações para isso, para as pessoas poderem se capacitar e poder desfrutar cada vez mais desse sonho que é montar o paisagismo em casa. Deixa eu ver que tem mais umas perguntas aqui. Nós falamos sobre as limoeiras. Eu vou Sim, pode falar. A gente está entrando num segundo momento do projeto Jardins de Mel, que é os caminhos de pólen, né? Que é justamente essa consciência para que a gente possa conectar as áreas verdes, os pássaros, para os polinizadores, plantando hortas orgânicas, plantando árvores, reflorestando áreas verdes. E isso tem que se conectar não somente em área urbana, mas também na área rural, né? O produtor, ele também é importante entender o benefício que a natureza nos traz através dos serviços ecossistêmicos, né? Então a gente precisa sim dos dispersores de sementes, a gente precisa manter os nossos rios sem ter as raízes, né, entrando para não desabar os rios, esqueci a palavra agora, mas tudo que envolve o meio ambiente é fundamental para a gente ter um equilíbrio, né? Então, por mais que eu tenha lá uma lavoura de soja, é muito importante que eu deixe um pedaço de área nativa, que eu deixe um pedaço protegendo as matas ciliares. Isso não é legislação chata para encher o saco, para dar prejuízo. Isso isso é importante. Nós dependemos disso para a qualidade da nossa água, para a qualidade do nosso ar, para a gente manter as nossas abelhas, para que a gente sirva de refúgio e abrigo para os pássaros, para os animais. Eu acompanho o trabalho que o Leonel faz aí, ele tem umas câmeras escondidas na mata para mostrar os animais que passam ali pelo viveiro. A gente vê, mas aqui está tudo desmatado, não tem bicho nenhum. Tem sim. A natureza sempre dá um jeito de sobreviver, e a gente tem que dar um empurrão, seja plantando árvore, seja cuidando do nosso rio, seja nas pequenas atitudes, né? Separando nosso lixo orgânico em casa, o lixo reciclável, fazendo nossa compostagem. Eu costumo brincar e provocar aqui as pessoas que a gente fala em produção sustentável, a gente fala em consumo consciente, a gente fala em biodiversidade, mas no fundo a gente tem medo de abelha, tem nojo de minhoca e joga a semente no lixo. Interessante essa tua colocação. Então a gente tem muito que aprender, muito que evoluir. Eu costumo brincar assim, né, que acho que eu posso até que é uma mini poesia, que as abelhas, mesmo tão pequenas, carregam nas asas o peso de alimentar o mundo, e em cooperação ainda produzem o que é de mais doce, que é o mel. E que nós, humanos, aprendemos que o mundo é na competição e na disputa pela escassez de recursos. Mas não. A natureza nos ensina que é o oposto, que nós devemos compartilhar a abundância e a cooperação, que é o segredo do sucesso. É isso que as abelhas nos ensinam. E tem muito ensino aí que elas nos mostram, a gente tendo então a oportunidade, pelo interesse desses animais, e quem adquirir uma caixinha dessa e começar a implantar e de repente fazer uma coleção, pode observar, até o Felipe falou, é uma verdadeira terapia você ter um animal desse, silvestre, trabalhando ali na sua casa, em harmonia. A gente aqui de vez em quando dá uma fugidinha, vai lá dar uma olhadinha, fazer uma manutençãozinha, que exige muito pouco, mas a gente por curiosidade abre ali para ver como é que elas estão. E é muito interessante essa harmonia, como a natureza nos ensina, né? As próprias minhocas são nojentas, depois que você começa a mexer com a compostagem, você pega
empatia muito grande com esse animal e ver o quanto a gente desperdiça de reciclagem na questão de recursos, né? Então a gente também não é hipócrita para falar, Felipe, estamos cada vez mais aprendendo mais aqui no viveiro. Hoje nós também já estamos trabalhando com a nossa compostagem aqui, está tendo um resultado surpreendente, com poucas casas assim que a gente trabalha, e esse da abelha a gente espera também. E você sabe que, Felipe, a nossa semeadora foi muito legal. O grupo que fez o curso aqui no FEPLAN é um grupo que está se mantendo aqui, né? A gente não tem tido muito contato, mas tem uma amiga minha que participa e veio aqui me contando, até queria ver se ela estava participando aí, não vi o nome dela, que é a Lourdes. Ela estava falando para mim que fizeram um grupo, o pessoal está levando a sério o negócio, está trazendo mais pessoas. Acredito que ano que vem, quando nós estivermos livres dessa pandemia, nós vamos trazer esse tema novamente, que a gente sempre repete no FEPLAN, no Festival da Primavera, alguns temas a pedido do público, né? Então, tanta coisa simples e a gente gastando muito dinheiro em terapias alternativas, até em remédios, e a gente está aí, é só aprender a contemplar a natureza, que tem uma terapia gratuita e muito, mas de muito resultado, que é estar conectado com a fauna, com a flora. Isso não é uma conversa de mentalista chato e levam a gente para o lado da política. É uma questão do que eu falo sempre para todo mundo, Felipe. Como é que nós encontramos quando nós nascemos? Como é que nós vamos deixar quando a nossa breve passagem se acabar nesse planeta, né? Então temos que deixar melhor, né? A gente sabe disso, embora pareça difícil, nós temos que deixar melhor. O que nós vamos deixar para os nossos sucessores, né? E nós devemos honrar os nossos antepassados. Então todas essas conversas, elas servem para isso, para de repente despertar em nós um momento como esse de aprender um pouco sempre mais, e como é gostoso aprender. Muita gente prefere ler um livro, mas uma live dessa, um documento desse, ele digamos, é como um filme. Você pode ler o filme, pode ver o filme ou pode ler o livro. O livro, ele sempre vai ter mais detalhes, mas às vezes num resumo, como é a nossa vida corrida, um documento desse que a gente está gravando hoje pode mudar a vida de alguém. Então nós vamos deixar isso público. Felipe, tem mais alguma coisa interessante que você possa falar para nós sobre esse tão importante assunto? Como eu te falei, né, Leonel, esse é um assunto que a gente é aquilo que a gente gosta, né? Então teria assunto, tem para mais de metro, mas eu acho que também vamos deixar um gostinho de quero mais para quem está com a gente aqui, e aí a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade, né? Eu disponibilizei alguns links ali de vídeos, de informações, dá para disponibilizar para quem estiver participando e quem tiver interesse. Também coloquei ali o nome da minha página, que é Agroecologia. Se alguém tiver interesse mais, quiser saber alguma coisa pontual, também pode entrar em contato direto comigo. Eu fico à disposição, sempre uma alegria poder compartilhar. E é isso, né, Leonel? Você sabe que pode contar comigo. Eu admiro muito o trabalho da VPA. E passando essa pandemia e quando tudo voltar ao normal, estaremos juntos aí também. E de repente os interessados aí de Palmeira, de Porto Amazonas, aí da região, possam estar participando em todo mundo junto. Felipe, não tenho palavras para agradecer a tua presença. Sei que você é corrido com o tempo, mas tocou nesses assuntos, você abre realmente a tua agenda, o teu tempo para disponibilizar isso. A gente sabe muito bem do valor das tuas informações e você traz com o maior prazer. E é isso aí, pessoal, é apenas uma introdução. Tem gente aí que está nos assistindo que já mexeu, tem gente que está, de repente, cursando aí uma faculdade. Inclusive, eu estava falando com a minha filha hoje, que ela está na expectativa de iniciar o curso de agronomia na Federal. Já falei para ela, filha, não perca essa live, muito importante, porque você pode já entrar nesse universo, né? Da polinização. É um tema muito interessante para quem está estudando engenharia, né? Que ela depende de tudo, de todo esse processo para ter boas colheitas. Então, são apenas discussões introdutórias, mas quem tiver mais curiosidade pode e saber que nós aqui do Viveiro Portal dos Anjos estamos sempre abertos para matar essas curiosidades.
as pessoas podem se dirigir nos nossos canais, pelas mensagens, pelo WhatsApp, podem fazer as perguntas que forem necessárias. Eu, quando não tenho a resposta na hora, eu canalizo, pergunto. O Felipe é uma pessoa que sempre aí eu estou tirando dúvidas, encaminhando novos grupos aí para conversar com ele. Isso não tem preço, a gente ter esse feedback aí da amizade, mas em saber que é um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido na Prefeitura de Curitiba, que virou, além de ter tido esse título de capital ecológica, ela ainda incrementou mais ainda, porque hoje o Jardins de Mel, que foi o Felipe que implantou lá junto com a equipe do pessoal, que ele já mencionou os nomes aí, está fazendo um trabalho espetacular. Quero aproveitar, Felipe, para mandar um abraço para o pessoal lá do Capão do Imbuí, que foi através desse pessoal que a gente se conheceu, pela Patrícia, pelo Antenor, para todo o pessoal que trabalha lá, que se tem um negócio, um museu nossa, tem muita história em Curitiba e fora os outros, é o Museu do Capão do Imbuí. Aproveitar e mandar um abraço também para o mestrão, para o Pedro. Foi toda essa cadeia, essas conversas de amizade que nos trouxe aqui hoje, trazer essas lives, e as lives vão continuar ainda sempre trazendo essa mensagem: produtividade, prosperidade, mas acima de tudo um respeito ao meio ambiente. Então, quero ver se tem mais alguma aqui, só fazer mais uma olhadinha aqui. O Eric mandou um abraço para você, a Gisele Vieira também mandando um abraço, a Ana Carla, que é uma bióloga, colega, mandando um abraço para todos nós, a Alice Munhoz da Rocha também sempre está inteirada aos nossos assuntos, o Miliponário Maier mais uma vez falando: Léo, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, o pessoal desse assunto aí que trabalha com isso estar participando. A Simone de Sarribas também está sempre nos dando os parabéns e participando. Tem um pessoal lá, o Nelson Stigler, parabéns pela iniciativa. Sou de São Bento do Sul, no modo iniciante com abelhas, 3 anos protegendo elas. Muito obrigado, Nelson, por esse feedback, está participando com a gente. Continue, é isso aí. E é isso aí, né, Felipe? Esperamos aí, num futuro tão próximo, a gente está participando aí pode saber que vocês também lá da Prefeitura de Curitiba, o que precisarem de nós como uma unidade de estudo, de qualquer coisa que vocês estiverem precisando aí, podem contar com a minha presença, com a minha instituição aí, que é o VPA, uma instituição privada, mas ela está sempre de portas abertas para estudos, para tudo que venha propiciar aí um ganho para o meio ambiente. Maravilha, Leonel. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar, lembrando que, agradecendo também toda a equipe do Museu da História Natural, que nos apresentaram, a Patrícia, que era minha ex-chefe, hoje minha colega de trabalho. Hoje eu estou lá na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, hoje eu ocupo o cargo de diretor de Segurança Alimentar de Curitiba, e estamos aí vier buscando construir políticas públicas efetivas, que a gente possa trabalhar contra o desperdício, contra a fome, o consumo consciente. Estamos lançando o Banco de Alimentos, a Fazenda Urbana, implementamos agora o Mesa Solidária e estamos trabalhando fortemente aí para fazer o nosso melhor. Muito obrigado, Felipe, a gente sabe disso, gosto do do trabalho porque é muito bonito. Então, vamos encerrar por aqui mais essa live, lembrando que quem não conseguiu assistir, nós vamos gravar esse documento, vamos dispor para todas as pessoas, para poder distribuir, principalmente para jovens, para alunos aí que não estão podendo participar das aulas do colégio agrícola ou mesmo no 2º grau. É um assunto que sim, que às vezes pode mudar a vida de muitas pessoas, e nós, com essa ideia de semear sempre essa informação, como nós já vemos fazendo em algum tempo, e isso com certeza vai frutificar e nós vamos colher os frutos. Quero agradecer a todos os amigos que estiveram presentes, aos meus parentes, as pessoas que vieram de longe, de uma forma virtual, Tem gente até de Santa Catarina, tem gente que eu vi lá de Brasília, o Rodrigo Marques Anselmo, que é um cliente, grande amigo e grande entusiasta e protetor do meio ambiente, estava também nos assistindo. Esse material é para vocês, então essas informações estão todas disponíveis, e logo quem precisar pode procurar nós pelo canal YouTube. Um grande abraço, boa noite, Felipe, e espero vê-lo em breve. Um abraço, Leonel, até já.